L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Fala galera, para acabar com os Weezers, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo tranquilo, tudo nas costas, tô fazendo a revisão do livro do Nietzsche, já não aguento mais, quero jogar Nietzsche pela janela já. Mó medo de ficar uma bosta ainda, mas pelo menos tô esforçando, pelo menos eu posso dizer que foi, eu tentei o meu melhor mesmo do que eu podia, mas vamos ver, quando for para sair, do notícias. E no mais, cara, tamo aí, né? Acho que é isso basicamente, tá vindo um feriado santo aí, né? Tá vindo uma Páscoa top. Aproveitar para escrever, para fazer fichamento, para fechar a revisão. E a previsão de chuva, né? Dar no máximo um rolezinho de bike e fala? Assistir um filme na TV. Ontem eu comecei a ver Lawrence da Arábia, né? O filme clássico de 3 horas e 40, assim. Eu falei, caralho, 3 horas, não é 40, 3 horas e uma caralhada, assim. Eu vou assistir isso aqui em medidas de TikToks, assim, sacou? 30 segundos de filme por dia e uma hora que termina, assim. Mas, caraca, tem que ter uma certa paciência. Vamos lá. Sem mais delongas, hoje a gente tá... Vou botar aqui o... Chama o negócio? Despertador. Agora são 11h28. Vamos até... 11 horas... E... Deu 29. 11h49, é isso? Férias, o horário. 20. Eu só entendo que é isso mesmo quando o alarme do celular fala assim, 20 minutos para... Ah, beleza. Cara, estamos então na página 199 da famosa edição da 34, né? E na seção que chama 3.2.4, estoque de filiação e blocos da dívida de aliança, né? No original do francês a gente está no 175. Então bora lá. Eu não lembro o que a gente estava falando, mas eu estava falando do perverso, né? Que a gente foi do perverso, assim, do trabalho psíquico de seleção de refinamento de cálculo, né? Então na aldeia esperam os perversos e na floresta o caçador é o paranoico, mais ou menos. Né? Então, estoque de filiação e blocos da dívida de aliança. As extrações de fluxos constituem um estoque filiativo na cadeia significante, mas inversamente os desligamentos da cadeia constituem dívidas móveis de aliança que orientam e dirigem os fluxos. Fazem-se circular as pedras de aliança ou caures sobre o cobertor como estoque familiar. Eu estou sem o computador aqui, eu não vou procurar o que é caures, mas eu fiquei curioso. Se eu tivesse com o computador aqui na frente eu já dava um Google, né? Mas essa caures eu não sei. Mas só pra gente lembrar, né? Eles estão aqui no problema do significado significante, mas com outro nome, né? O problema do fluxo e dos códigos, né? Sendo que há sempre extração de fluxos, no sentido de que, mesmo na sociedade primitiva, quando se caça, a caça eles vão associando a liberdade dos fluxos da floresta, né, e o próprio caçador de alguma forma se tornar fluxo, não ser mais eu, mas ser uma natureza irritada e agressiva, o guerreiro, né, mas há mesmo nisso uma certa extração, uma certa remoção dos fluxos em sentido de divisão, em sentido de um registro, de quem é essa parte da caça, o caçador não pode comer sua própria caça, a quem o caçador está devendo, quem come primeiro, tudo isso é um conjunto de extrações desse fluxo, né? Se a caça é boa, se a caça é ruim, são essas extrações. Então as extrações de fluxo constituem um estoque filiativo na cadeia significante. E estoque filiativo eles estão trazendo essa ideia da filiação ao invés da aliança, né, e que diz respeito dos laços familiares, né, dos laços consanguíneos, das filiações. E esse estoque filiativo é que produz as extrações do fluxo,
na cadeia significante, que vai dando significado de alguma maneira ao que é o que está sendo coletado, o que está sendo caçado, vai dando esse valor, né, de alguma maneira. Só que não tem primazia, que é o que o estruturalismo fez até então, segundo eles, dar a primazia a essa operação de extração de fluxos, né? Ou seja, colocar códigos nos fluxos. Mas eles estão colocando um jogo mais interessante para eles, né, do que fazer com essa distinção entre códigos e fluxos. Então, inversamente, os desligamentos da cadeia, né, se há extração de fluxos, há desligamentos da cadeia, algo que foge o tempo todo da cadeia significante, constituem dívidas móveis de aliança. Então, por um lado, estoques filiativos, por outro, dívidas de aliança, dívidas móveis de aliança, que orientam e dirigem os fluxos, né? Então, você, seguindo o exemplo do caçador, é claro que filiativamente eles eles voltam à aldeia, há a divisão do perverso de quem come primeiro, de quem é que faz o quê, mas ao mesmo tempo há uma certa autonomia dos próprios fluxos, da intensidade desses fluxos, quanto que o cara caçou, se o cara caçou bem, se o cara caçou mal, e uma certa aliança que se compõe a partir do caçador e do guerreiro, que faz com que haja um certo desligamento mesmo, algo que sai desses códigos, né? Se dos fluxos se extraem os códigos, dos códigos se desligam outros fluxos que nunca vão dar conta, né? É a certa não correspondência, né, entre o que se caça e como se distribui. Sempre vai ter uma não correspondência nesse sentido. Nunca vai poder ser totalmente distribuído de maneira igual, né? É o problema de todo irmão, que nunca consegue distribuir de forma igual. Então sempre há, de alguma forma, desligamento da cadeia significante, né? Ah, mas seu pedaço era mais genioso, era mais fabuloso, era mais o que, era mais saboroso e tal. Bom, e isso eles estão chamando o nome de dívidas móveis de aliança, pelo que eu estou entendendo. Então também tem as relações do próprio guerreiro com as alianças, né? Por exemplo, dívidas móveis com outros clãs, tá? Tem essa divisão aqui, mas há uma política que escapa da nossa tribo em direção a outra, e a gente precisa também resolver isso fora do esquema filiativo, né? Mas com isso que se desliga da cadeia significante de filiação por conta de outras relações políticas com outros seres e outras pessoas. Então, fazem circular as pedras de aliança, ou cauris, sobre o cobertor como estoque familiar. Então, que talvez seja um exemplo do Clastres, né? Então, seguimos. O que é o cauris eu ainda não sei. Então, nós temos aqui. Então, a gente recapitulou em que pé que a gente está nessa discussão de extração dos fluxos e desligamento das cadeias, que eu nunca tinha entendido, que eu nunca li com calma isso. Toda vez que eu li essa parte, eu lia correndo, que é uma coisa muito errada ler correndo essa parte, porque ela é muito confusa. Mas acho que era porque ela era muito confusa que eu lia meio passando, assim, falando, beleza. Então, não que eu estou tentando fazer muito sentido, o esforço tem, mas não que eu estou conseguindo fazer muito sentido. Mas, pelo menos eu estou vendo uma ligação entre os parágrafos, assim. Porque parecia muito aleatório. Não é tão aleatório, na verdade é um livro bem neurótico, assim, né? Só a escrita que é meio malucada. Mas deixa eu seguir. Há como que um vasto ciclo de fluxos de produção e de cadeias de inscrição em um ciclo mais estreito, entre os estoques de filiação que encadeiam ou encaixam os fluxos e os blocos de aliança que fazem fluir as cadeias. Então é isso, há fluxos nas cadeias significantes e há códigos nos fluxos, né? Vou repetir esse período que ele é muito bom, mas eu acho que ele é simples no que a gente está pensando. Há como que um vasto ciclo de fluxos de produção, principalmente relacionados à floresta, né, e à indiferença da floresta, e de cadeias de inscrição, ou seja, cadeias de código, cadeias significantes. E um ciclo mais estreito entre os estoques de filiação que encadeiam ou encaixam os fluxos, então é estoque de filiação que produz código por desencadeamento, por inscrição, ou encaixa os fluxos, e os blocos de aliança que fazem fluir as cadeias, que fazem com que desliguem-se fluxos a partir das cadeias de código de significação. Tá bom? Então, estoques e blocos. Aqui para frente a gente faz mais essa associação de um lado e de outro, dessa polarização que eles vão construindo ao longo do livro, né? Várias polarizações. Então, por um lado, blocos, por um lado, estoques. Estão produzindo um idioma aqui, né? Uma linguagem. A descendência é, ao mesmo tempo, fluxo de produção e cadeia de inscrição, estoque de filiação e fluxo de aliança. Então, a descendência, né,
no sentido gerativo mesmo, né, geracional, é ao mesmo tempo fluxo de produção, porque produz novos seres, né, novos seres para compor essa árvore genealógica, e cadeia de inscrição, dizendo a respeito da produção, da inscrição, onde cada um se encaixa. Você é sobrinho, você é tio, você é neto, né? E a subordinação também hierárquica, necessariamente. Cadeia de inscrição, estoque de filiação e fluxo de aliança. Tudo se passa como se o estoque constituísse uma energia superficial de inscrição ou de registro, a energia potencial do movimento aparente. Mas a dívida é a direção atual desse movimento, energia cinética determinada pelo caminho respectivo dos dons e contradons nessa superfície. Então, tudo se passa como se o estoque constituísse uma energia superficial de inscrição ou de registro, é que tudo parecesse que proviria desse estoque familiar, né, dessa filiação. O que eles estão argumentando é que isso é só na aparência, porque na verdade a grande energia cinética que é determinada pelo caminho respectivo dos dons contra dons da superfície é a dívida, né? A dívida é a direção atual do movimento, os blocos de dívida e os blocos de aliança. Então, é isso. Então, de alguma forma, dialogando com várias pessoas aí, mas aqui chovendo um pouco no molhado na ideia que eles estão trazendo, né, nessa pressuposição recíproca entre estoque de filiação e blocos de aliança. E botando mais palavra na parada. Né? No Kula, delícia. A circulação dos colares e braceletes para em certos lugares, em certas ocasiões, para voltar e formar um estoque. Beleza, quem são os Kula, né? Mas fica aí. No Kula, a circulação dos colares e braceletes para em certo lugar, em certas ocasiões, para voltar a formar um estoque. Então deixa de ter esse fluxo para voltar a formar um estoque, né, de filiação. Não há conexões produtivas, sem disjunções de filiação que se apropriem delas, nem disjunções de filiação que não reconstituam conexões laterais através das alianças das conjugações de pessoas. Então aqui, isso que para mim ficou mais claro, como eles estão fazendo um diálogo, né? Se no primeiro capítulo eles fizeram, As Máquinas Desejantes, uma elaboração de como se dá uma síntese no inconsciente, conexão, disjunção e consumo, e principalmente pensando na lógica das máquinas desejantes, no terceiro capítulo eles estão fazendo realmente esse encontro entre como que as máquinas desejantes se encontram com outras sínteses produtivas, não mais necessariamente do inconsciente, mas sínteses produtivas sociais, que elas vão continuar as mesmas, né? Conexão, disjunção e consumo. Tal como o Papai Marx, eu ia falar previu, mas não é previu, descreveu. Né? Então agora eu encontro assim, né? Se o inconsciente também é produtivo e o modelo dessa produção é um modelo marxiano, e os marxistas e os psicanalistas tinham perdido isso, e essa é a tarefa da esquizoanálise, botar a produção no desejo, e a produção no sentido de que é conexão, disjunção ou inscrição e consumo, agora eles estão fazendo um diálogo, tá? Mas se isso é uma produção de uma lógica inconsciente das máquinas desejantes e não das máquinas sociais, qual é o diálogo possível entre as máquinas desejantes e as máquinas sociais, no sentido de que todas as máquinas têm a mesma natureza, mas diferença de regime, né? Diferença de nível, de alguma maneira. Né? E aqui é exatamente esse diálogo. Então eles estão falando da produção conectiva, disjuntiva e de consumo numa máquina social específica, que é a máquina social primitiva, mas já com isso pensando essa ligação e essa conexão, também esse diálogo com as máquinas desejantes. Então, por isso a gente vai ver essa sentença que se repete, poderia ser uma sentença do capítulo 1, mas é uma sentença do capítulo 3. E eles estão falando da máquina social aqui. Não há conexões produtivas sem disjunções de filiação que se apropriem delas. Nem disjunções de filiação, ou seja, inscrições de filiação, que não reconstituam conexões laterais, né? Conexões rizomáticas, conexões que fogem do tronco patrilinear, ou matrilinear, o tronco familiar, conexões laterais através das alianças e das conjugações de pessoas. Inclusive com quem que a gente se conecta, para quem que a gente é prometido no casamento, para quem que a gente é prometido numa certa aliança que vai favorecer ou vai constituir endividamento para tribos, grupos diferentes. Não só os fluxos e as cadeias,
mas também os estoques fixos e os blocos móveis estão no estado de relatividade perpétua, ou pressuposição recíproca. Não, isso sou eu falando, né? Que eles estão colocando relatividade perpétua. Dado que implicam, por sua vez, relações entre cadeias e fluxos nos dois sentidos. Os seus elementos variam: mulheres, bens de consumo, objetos rituais, direitos, prestígios e estatutos. Todos esses são os que são fluidos e que são codificados. Se postularmos que deve haver, em alguma parte, um tipo de equilíbrio dos preços, somos forçados a ver no desequilíbrio evidente das relações uma consequência patológica, que explicamos dizendo que o sistema supostamente fechado se estende em uma direção e se abre à medida que as pretensões são mais largas e complexas. Mas tal concepção está em contradição com a economia fria primitiva, economia fria está entre aspas, sem investimento nítido, sem moeda nem mercado, sem relação mercantil de troca. Então acho que eles levantam uma hipótese aqui, né, de que se há sempre uma, que eles estão usando o termo, relatividade perpétua entre os fluxos e os códigos, então não é um equilíbrio que se instaura, na verdade é sempre um desequilíbrio, né, numa relatividade perpétua. E aqui eles colocam uma hipótese, né, que parece que eles vão refutar em seguida, de alguma maneira, pelo menos eu estou supondo isso. Se postularmos que deve haver em alguma parte um tipo de equilíbrio dos preços, somos forçados a ver no desequilíbrio evidente das relações uma consequência patológica. Se há uma naturalidade, né, em direção que tende ao equilíbrio, parece que esse desequilíbrio evidente das relações entre fluxos e códigos vai ser patológica, né, vai ser anormal. Assim. Que explicamos dizendo que o sistema supostamente fechado se estende numa direção e se abre à medida que as prestações, eu acho que eu te falei pretensões, né, são mais largas e complexas. Como se as sociedades sem Estado, as sociedades primitivas fossem superequilibradas, né? Mas tal concepção está em contradição com a, entre aspas, economia fria primitiva, sem investimento nítido, sem moeda nem mercado, sem relação mercantil de troca. Então, há uma contraposição aqui. E eu vou seguir nessa hipótese mesmo. A mola de tal economia consiste, ao contrário, numa verdadeira mais-valia de código. Então não é um equilíbrio, né, do preço, mas sim uma mais-valia de código. A mola, o motor de tal economia, consiste, ao contrário, numa verdadeira mais-valia de código. Então, uma ideia aqui complexa que está sendo introduzida primeiro nessa onda aqui dessa descrição dessa máquina social. Deixa eu ver se mais-valia de código, né, que é um índice de... Não tem índice de assuntos esse livro, né? Devia ter. Daqui a pouco vai vir uma edição com índice de assuntos, aí vai ser mais 20 páginas só de índice de assuntos. Só tem índice de autores. Mas essa história da mais-valia de código, se eu não me engano, está sendo apresentada aqui, mas não tenho certeza. Fica dúvida, né? Não sei mesmo, cara. O que vocês acham? Me ajuda a lembrar aí. Depois eu vou dar um Ctrl F, 2 coisas para pesquisar aqui. Se já apareceu essa ideia de mais-valia de código. Mas, bom, vamos ver o que eles explicam aqui, né? A mola de tal economia consiste, ao contrário, numa verdadeira mais-valia de código. 2 pontos. Cada desligamento de cadeia produz, de um lado ou de outro, nos fluxos de produção, fenômenos de excesso, de carência, de falta e de acumulação, que são compensados por elementos não cambiáveis de tipo prestígio adquirido ou consumo distribuído. Parênteses, aspas, o chefe converteu os valores perecíveis num prestígio imperecível por meio de festividades espetaculares. Dessa maneira, os consumidores de bens são, no fim, os produtores do início. Fecha aspas, fecha parênteses, nota de rodapé 10. É uma citação de Edmund Ronald Leach, Crítica da Antropologia. Conferir a crítica de Leach, que Leach dirige a Levi-Strauss. Entre aspas, Levi-Strauss sustenta com razão que as implicações estruturais de um casamento só podem ser compreendidas se o considerarmos como um dos elementos de uma série global de transações entre grupos de parentesco. Até aqui estamos de acordo. Porém, em nenhum dos exemplos que fornece em seu livro, ele leva este princípio suficientemente longe. No fundo, ele não se interessa verdadeiramente pela natureza ou pela significação das contraprestações que servem como equivalente das mulheres nos sistemas por ele tratados. Não é a partir de princípios primeiros que podemos prever como o equilíbrio será atingido.
porque não podemos saber como as diferentes categorias de prestações serão avaliadas numa dada sociedade particular. É essencial distinguir os bens consumíveis dos que não são. É também muito importante levar em conta que elementos absolutamente impalpáveis, tais como direito e prestígio, entram no inventário total das coisas trocadas. Aqui tem uma coisa muito complexa, né? Porque se por um lado você tem uma troca que supõe uma equivalência, supõe um equilíbrio, uma troca material, o excedente dessa troca, de alguma forma, o excedente dessa troca, no não acoplamento entre fluxo e código, pode ser redistribuído, né, vai precisar de gerar mais código, daí uma mais-valia de código, que pode ser extremamente simbólico, como prestígio, como poder, como enaltecimento, né, como um direito. Então, nesse sentido, é muito pouco equilibrado e muito variante de que maneira se compensa, eu acho que é isso, de que maneira se compensa o endividamento, de que maneira faz-se compensar, faz essa contraprestação, que ele está falando no lit aqui, com relação àquilo que sobra, sempre sobra no excedente de uma troca. Uma troca, qualquer que seja, sempre tem um excedente. Essa que é a ideia, nunca é equilibrada. Por mais que seja uma troca monetária que for, você pode ficar passeando por aí para cima e para baixo e olhar e falar, no exemplo do capitalismo mesmo, né? Nossa, mas eu achei mais barato, nossa, mas eu podia ter pechinchado, por aí vai. E essa complexidade de que o valor ou o código que se dá a um fluxo nunca é encaixado, sempre há uma certa produção de mais-valia de código, um código que vale mais de alguma maneira, né? Um excedente de código, né? Para aquele fluxo que às vezes é determinado. Então vou repetir aqui para a gente tentar entender essa coisa da mais-valia de código. A mola de tal economia consiste ao contrário de uma verdadeira mais-valia de código. Cada desligamento de cadeia produz, ou seja, toda vez que o fluxo não se encaixa na cadeia de significante, na cadeia de estoque filiativo, né, produz. Ó, já deu um alarme aqui. Acho que foi tenso, hein? Esse capítulo é tenso pra caralho. Cada desligamento de cadeia produz de um lado ou de outro nos fluxos de produção fenômenos de excesso. Isso aqui que é importante. Assim. Sempre que há uma troca, há fenômenos de excesso. Sempre há um excesso de fluxos, sempre vai haver um excesso de códigos. E de carência. Excesso e carência. De falta. De acumulação. Que são compensados por elementos não cambiáveis. Então tem uma compensação, né? Há sempre uma troca e ela precisa ser compensada por elementos não cambiáveis do tipo prestígio adquirido ou consumo distribuído. E aí vem um exemplo do lit, né, que o chefe converteu os valores perecíveis, que eu imagino de fluxos, né, de, tipo, os valores perecíveis de um acúmulo de comida, por exemplo, assim, né, num prestígio imperecível, né, que não se esgota, por meio de festividades espetaculares. Dessa maneira, os consumidores de bens são, no fim, os produtores do início, ou seja, os produtores, estou entendendo, desse prestígio imperecível, de alguma maneira. Estou entendendo isso, essa complexidade. O que é interessante de pensar, que dia é hoje? Hoje são 6/4. Que no capitalismo, uma das coisas que a gente compensa por elementos não cambiáveis, que aqui ele está dando exemplo do tipo prestígio adquirido, consumo, é a culpa, né? E o consumo que a gente tem feito, o consumo verde, por exemplo, que a gente tem feito, é de alguma forma um consumo que sempre tem um excesso e uma falta ao mesmo tempo, num certo endividamento. Puta, mas será que eu estou consumindo isso? Será que é a melhor escolha? Mas é a pegada de carbono? Mas será que faz bem para o meio ambiente? Aí você pode falar, mas que se foda, e aí você está processando isso de alguma maneira e pode até se rebelar e fazer toda uma campanha. Não, mas são as indústrias, a culpa não é minha e tal. Você pode ver aquela pessoa bitolada que fica procurando os produtos karma free, livre de karma, assim, né? E aí isso, de alguma forma, vai alimentar o quê? Uma certa produção de mais códigos. Essa aqui é a pegada doida, né? E no capitalismo, esses elementos não cambiáveis têm muita relação com a culpa, né? Muita relação com a culpa. Então a gente volta a conversar sobre a mais-valia de código, que eles vão falar logo em seguida aqui, né? A mais-valia de código é a forma primitiva da mais-valia, né? Mas a gente vai ver isso na semana que vem
e já tentar passar para o 2.5, desequilíbrio funcional, mais-valia de código, só funciona desarranjando-se. Cara, eu acho que apesar de difícil, tá fazendo algum sentido, tá dando para acompanhar minimamente essa coisa do estoque do bloco. Mas bora lá, estoque de filiação, blocos de aliança. Vamos que a gente tem muito capítulo pela frente, a gente acabou de chegar na página 200 aqui da edição da 34. Fazer meu almocinho, faça o seu daí. Um beijo, um forte abraço e até a próxima.